representantes de entidades médicas desta cidade, com a finalidade de resgatar a memória da medicina de Passo Fundo e dos médicos que aqui exercem esta nobre profissão. E também com a missão de congregar os atuais profissionais da área médica de notório saber e representatividade perante a classe médica e a sociedade de Passo Fundo e região, além de estimular a pesquisa nas diversas áreas da ciência. A academia foi fundada em 15 de outubro de 2002 e instalada em 30 de maio de 2003. É composta por 41 acadêmicos titulares, que tem como patronos 41 médicos passofundenses já falecidos que fizeram parte da história da medicina de Passo Fundo e se tornaram imortais através desta academia. Para darmos início à sessão solene desta noite, convidamos para compor a mesa diretora dos trabalhos desta sessão solene. Convidamos as seguintes autoridades: a acadêmica Sabine Chedi, presidente da Academia Passofundense de Medicina. Chamamos também o acadêmico Osvandré Leque, vice-presidente. O acadêmico Arnaldo Porto Neto, secretário. Chamamos também a acadêmica Marilene Uguini Tesoureira. Convidamos também o acadêmico Luiz Antônio Albuquerque, secretário de Informática. Chamamos também o acadêmico Aor Duarte, diretor de Informática. Convidamos também o acadêmico Plácido Escúcio, diretor do Museu da Academia. Nós gostaríamos também de agradecer de forma muito significativa a presença das seguintes autoridades: José Miguel Rodrigues da Silva, presidente da Sociedade Hospitalar São Vicente de Paulo; Juarez Antônio Dalvesco, diretor técnico médico do Hospital de Clínicas; Paulo Sérgio Osório, diretor clínico médico do Hospital de Clínicas; Lucinei Borer, diretor administrativo do Hospital de Clínicas; Alberi Grando, representando a Câmara de Vereadores de Passo Fundo; Marisa Zílio, representando a Academia Passofundense de Letras, e também Cristine Pilati, secretária municipal de saúde, neste ato representando o Poder Executivo Municipal de Passo Fundo. Nós agradecemos imensamente a presença de todas as demais autoridades e senhoras e senhores convidados que nos prestigiam com suas presenças na sessão solene desta noite. Para dar início aos trabalhos da sessão, passo a palavra para a acadêmica Sabine Chedi, presidente da Academia Passofundense de Medicina. Prezados confrades, prezados confrades, esposas, esposo, familiares, amigos, senhoras e senhores, muito boa noite. É com muita satisfação e solenemente declaro aberta esta sessão e convido a todos para acompanharmos o hino nacional.
Prezados, a sessão solene desta noite será composta de 4 distintos momentos, sendo o primeiro deles a entrega da Láurea Acadêmica, conforme preceitua nosso estatuto, aos alunos dos cursos de medicina de nossa cidade que se destacaram nos anos de 2020 e 2021. Estarão recebendo nossa homenagem alunos dos cursos de medicina da Universidade de Passo Fundo e da Universidade Federal da Fronteira Sul. O segundo momento será a posse do novo acadêmico da Academia Passo Fundense de Medicina. Na sequência, será entregue como mérito destaque a outorga da Medalha Nicolau de Araújo Vergueiro a um de nossos acadêmicos. E o quarto e último momento, o de conceder a posse ao novo presidente da academia, eleito para comandá-la no biênio 2022-2023, bem como a sua diretoria. Daremos início, então, ao primeiro momento desta sessão solene, com a entrega da Láurea Acadêmica aos alunos dos cursos de medicina. Vamos convidar, então, o aluno Antônio Colucci Gil para vir à mesa, receber o seu certificado, ao passo que solicito ao nosso cerimonialista que apresente o nosso agora colega, que recebeu a Láurea durante, em função do seu desempenho no curso de medicina. Antônio Colucci Gil, nascido em Passo Fundo em 12 de março de 1998, filho de Eliane Lúcia Colucci e Astor Antônio Gil. Cursou o ensino fundamental no Colégio Marista Conceição, em Passo Fundo. Formou-se médico em 2021 pela Universidade de Passo Fundo.
Passamos então à entrega do certificado de laude acadêmica à aluna Bruna Simeone. Nascida em Passo Fundo em 30 de dezembro de 1996, Bruna Simoni é filha de Ludinara Terezinha Simoni e Marco Antônio Simoni. Cursou o ensino fundamental na Escola Estadual Jerônimo Coelho e o ensino médio no Instituto Estadual Ceci Leite Costa. Cursou medicina na Universidade Federal da Fronteira Sul, campus Passo Fundo, graduando-se em maio de 2021. Passamos então a entrega do certificado à colega Julia Linder Eisenhardt. Julia Limberger Eisenhardt, nascida em Rio Pardo no dia 24 de abril de 1997, é filha de Alceu José Eisenhardt e Adelina Maria Limberger Eisenhardt. Cursou ensino fundamental na Escola Estadual Nossa Senhora Aparecida e ensino médio no Colégio Estadual Barro Vermelho, ambas instituições públicas de sua cidade natal. Ingressou em medicina na Univates em 2015, com transferências posteriores à Unisc e posteriormente ainda à Universidade Federal da Fronteira Sul, onde concluiu sua graduação no ano de 2021. Mônica Palos Barilli, homenageada, receberá o certificado pelas mãos dos seus pais aqui presentes, tendo que ela, Mônica, já está trabalhando em São Paulo e sem condições de estar presente nesta noite. Mônica Palos Barilli, nascida em São Paulo em 18 de julho de 1996, filha de José Roberto Barilli e Miriam de Fátima Palos Barilli. Cursou o ensino fundamental no Colégio Joana d'Arc em São Paulo e concluiu o ensino médio e o curso técnico em informática no Instituto Federal de São Paulo em 2014. Em maio de 2021, aos 24 anos, formou-se médica pela Universidade Federal da Fronteira Sul, campus Passo Fundo. Atualmente, trabalha como médica da Atenção Básica de Saúde e como plantonista na cidade de São Paulo. Passamos então ao segundo momento da nossa solenidade, que é a posse
do novo acadêmico titular da Academia Passofundense de Medicina. Convido nesse momento ao prezado colega e amigo Jorge Anunciação para vir à mesa. E para conhecermos um pouco do seu currículo empreendedor, humanitário, convido o confrade Paulo Reicher para a apresentação do mesmo. Boa noite. Em nome da presente Sabina, saúdo toda a mesa, amigos, senhoras e senhores. O presidente me pediu para ser bastante sucinto, mesmo que se for falar do nosso doutor Jorge Roberto Salles de Anunciação, vai demorar bastante, né, Jorge? Então, vou ser cirúrgico. Dr. Jorge nasceu no 5 de maio de 1957 em Cruzal. Veio a Passo Fundo em 1970. Ingressou na Faculdade de Medicina da Universidade de Passo Fundo em 1976. Se graduando médico em 1982. Depois ele cumpriu o programa de residência em cirurgia geral no nosso Hospital São Vicente. Entre diversas passagens na sua vida profissional, destaco a participação como cirurgião geral, com áreas de atuação especialmente na grande paixão dele, que é a área de urgências em clínicas de cirurgia, instrutor dos cursos de atendimento ao trauma, PLS, também do PHPLS, do Colégio Americano de Cirurgiões, foi professor da nossa Universidade de Passo Fundo em urgências e emergências, preceptor do programa de residência médica do Hospital São Vicente, foi um dos fundadores do SAMUR, que posteriormente foi adquirido pela Unimed. Foi médico intensivista no Hospital São Vicente, foi legista, essa eu soube hoje. Dr. Jorge foi legista também na sua carreira, plantonista no São Vicente desde maio de 1986, trabalhou também como plantonista no Hospital de Clínicas de Passo Fundo e no Hospital César Santos. Ainda hoje é membro da Sociedade Pan-Americana do Trauma e da Sociedade Brasileira de Atendimento Integralizado ao Trauma, membro licenciado do Colégio Brasileiro de Cirurgiões, inúmeros cursos, palestras, etc., marcaram a sua carreira. Também participou da Unimed, Planalto Médio, foi superintendente, foi membro do Conselho Fiscal, foi membro da Comissão Técnico-Disciplinar, foi diretor do PADU por 4 gestões. Dr. Jorge é cronista do Jornal Nacional desde 2007, participou de programas de debates da Rádio Planalto, Começo da Tarde, saudoso programa. E o Jorge é casado há muitos anos com a dona Sandra. Esse casamento nasceu o Ramon, que está conosco. Estava, Sandra, está aí o Ramon. Oi, Ramon. E a Georgia, casal de filhos. O Jorge tem uma participação também espiritual. Ele é palestrante da Casa de Orações André Luiz. Eu acho o Jorge, largando um pouco, falando mais de coração, forasteiro que eu sou, chegar em Passo Fundo não foi fácil, mas
Pessoas que melhor me acolheu e fez com que eu não fosse embora foi você. É duro chegar numa cidade extrema. Aqui a gente é bem mal recebido. Você me recebeu muito bem. Muito obrigado. Você é de coração. Acho que o Jorge é uma das pessoas mais benquistas no nosso meio médico. Isso eu acho que é uma característica sua que é difícil não gostar de você hoje. Então o currículo diz um pouco, mas muito mais ao seu lado pessoal, fraterno, preocupado com o ser humano, um médico dedicado. É isso que nos faz gostar tanto de você. Parabéns, seja muito bem-vindo. Futuro presidente. Solicitamos ao novo acadêmico, Dr. Jorge Roberto Salles de Anunciação, que faça o seu juramento. Juramento acadêmico. Prometo respeitar e fazer respeitar os estatutos e as decisões desta Academia Passo Fundo de Medicina. Prometo frequentar as sessões, colaborar nas suas atividades e pugnar pelo engrandecimento da medicina. Prometo cultivar o sentimento de fraternidade e lealdade para com os meus pais. Conforme o artigo 4º do Estatuto desta Academia, confiro ao Dr. Jorge Roberto Salles de Anunciação a medalha de nossa Academia. Convido o Dr. Paulo Reichert a passar a medalha para o novo acadêmico. Passamos então a palavra ao colega Jorge para fazer o seu pronunciamento. Boa noite a todos, doutora Sabine, doutor Arnaldo, todos os acadêmicos. Esse aqui é o meu discurso. Não tem por que preparar discurso para falar com os amigos. Me sinto tão contemplado com tanta gente da minha casa, o Gil, Lourdes de Conto, Paulo Racha, né? Doutora Marisa, convivências antigas, doutora Sabine, frequentei a casa dela, muito bem recebido. Doutor Milton Rose, meu padrinho de casamento, Miller, doutora Luciana, Pérez, doutor Afonso, Rui Wolff, que quase me fez desistir da cirurgia para ser pediatra, doutor Hugo, queria ter a sua disposição, correr. Paulo, o que eu vou falar do Paulo?
meu amigo pessoal, presidente, o diretor da Faculdade de Medicina, doutora Cristina, nosso orgulho, secretária de Saúde. Puxa, doutor Douglas Pedroso, a elegância, me ensinou muita coisa, só olhar, doutor. Né? Doutor Albino Sileschi, quantos ensinamentos, quantas conversas boas. Doutor Tubino, beijo no teu coração, meu diretor da minha residência, doutor Henrique Oliani. Doutor Trombini, super residente, cara que eu quis copiar. Né? Doutor Juarez, um jovem empreendedor, dinâmico, orgulho para a gente. Doutor Paulo Osório, doutor Erasmo Traio. E aqui meu amigo Arnaldo, o André, cara que marcou muito a minha vida inteira, desde o cursinho, professor de cursinho, amigo pessoal. Doutor Plácido, quantas cirurgias juntos, quantos momentos agradáveis. Doutor Naor, o cara que eu fui o estagiário dele em 1980. Doutor Maninho, permita chamá-lo assim, dirigente tantas vezes da nossa Unimed, e esse símbolo da nossa medicina, a doutora Marilene, também médica da minha família. Cara, se o doutor Oswandré me dissesse que eu tenho 2 minutos, eu diria muito obrigado, aprendi muito com vocês, sou muito afeiçoado a vocês, sinto inspirado. Mas o doutor Paulo leu uma série de coisas aqui que me orgulha bastante, porque eu sou médico do trauma. O médico do trauma é um cara geralmente odiado. Ninguém gosta do cirurgião do trauma, todo mundo detesta o cirurgião do trauma, começando pelos anestesistas. Eles não querem anestesiar para a gente, eles querem que a gente saia das escalas, mas a gente resiste, porque a gente vai chamá-los a qualquer momento, fora de hora, madrugada, tirado os convívios familiares. O pessoal do UTI não detesta a gente, o pessoal da recuperação detesta a gente, as namoradas dos residentes detestam a gente, todo mundo, ninguém quer saber da gente, mas a gente está ali como bombeiro, apagador de incêndio. Você tem 3 minutos, 5 minutos para tentar salvar a vida de um paciente. E, apesar desse ódio intenso, nós estamos aqui, e mais ainda, pior, assim, sabe, a gente atende pelo SUS, 100% é pelo SUS, uma desgraça, a gente ganha pouco. Então, quem é que vai querer um cirurgião do trauma por perto? Ninguém. Mas o pior disso não é essas coisas todas, o pior é que morre muita gente que depende do atendimento da gente, e morre de coisas que poderiam não ter morrido, mortes evitáveis. Então, esses Jorges todos foram falados aqui. O Jorge que eu mais tenho orgulho, que mais tenho paixão, é o Jorge da Sandra, dela ali, da mulher da minha vida, a mulher que me aguenta, a mulher que tem paciência comigo há quase 40 anos, o Jorge do Ramon, do meu filho que está ali, da Jorge que não pode estar. E olhando para os meus filhos, eu pergunto, cara, como é que eu pude viver a metade da minha vida sem vocês? Puxa, que desgraça é essa? Que meia vida que eu perdi inteira. Eu conheci o amor com os filhos, o verdadeiro amor com os filhos, e tudo que eu faço é para deixar um orgulho para os meus filhos. Eu quero ser pessoa antes de ser médico, antes de ser profissional. Meu pai dizia assim, Jorge, meu filho, o médico não é uma pessoa, o médico é gente, o médico é um degrau superior, o médico é um cara que entende da alma, entende do corpo, o médico é um cara que entende do espírito, mas da esperança. E você, um dia, tem que tentar ser isso, tem que tentar ser gente. Meu pai era gente, todo mundo dizia, Jorge, tu é filho do Jorge? Eu dizia, sim, meu pai é Jorge. E ele dizia, Jorge, se tem alguém que é gente aqui, é teu pai. E foi um grande legado que meu pai me deu, de tentar ser gente. E eu fui buscar isso, tentar ser gente. Mas a gente não consegue ser gente sozinho. E eu fui me inspirar em quem? Em vocês. Quando eu entrei na faculdade, eu disse, Gai, tu tem razão, os médicos são diferentes, são outras pessoas. Eles são pessoas superiores, eles podem, eles conseguem, eles motivam, eles dão esperança, eles lutam até o fim, não desistem pela vida dos pacientes. Esse é o grande nosso legado. Mas o Jorge veio aqui fazer uma missão, e eu pensei assim, cara, você é maluco, você é doido da cabeça,
Ninguém gosta do cirurgião do trauma, ninguém quer o cirurgião do trauma. Por que foi escolher esse negócio? E eu disse, isso aqui é coisa de demente, eu tenho que ter batido a cabeça quando eu era criança. Ainda bem que o doutor Albino está ali para me ajudar, senão eu ia sair algemado, pronto, lá para o Bezerra de Menezes. Cara, você é doido, por que você escolheu esse negócio? Tem 53 possibilidades cirúrgicas para você escolher trauma. Você é louco. O teu filho, você sai de casa, os teus filhos disseram para você, olha, Jorge, meu pai, você sai da mesa para atender as pessoas, você cancela compromisso, você sai das festas. Cara, se eu for médico e eu não vou ser, eu nunca vou fazer trauma. Veja só que desgraça. Mas daí eu disse, cara, isso é uma coisa de demente, eu sou um demente, eu preciso me tratar, isso não está na minha cabeça, eu preciso saber o que eu estou fazendo aqui, qual é o meu pastel, qual é o meu negócio nessa vida. E aí, então eu viajei para Viena, só na minha cabeça, porque nunca estive lá pessoalmente. Cheguei em Viena e disse, cara, aqui é a cidade dos grandes compositores, etc e tal. Então o que eu vou fazer? Eu quero fazer uma pergunta, qual é o meu pastel? Cheguei lá em Viena e disse, qual é o meu pastel? E me disseram, Jorge, tem 3 possibilidades para você aqui. A primeira é de Sigmund Freud. Ele diz, você se realiza, você se completa, você morre em paz se você satisfizer os seus desejos, os seus prazeres. Eu disse, é isso. Então, os meus prazeres é casar com a Sandra, é ser pai do Ramon, é morar na cidade natal do Dr. Henrique Olhando, no Rio de Janeiro, né? Então, aí eu vou ser feliz. Aí, quando eu estava me retirando de Viena, já na rodoviária, me disseram, aí volta aqui que tem outro cara que tem uma outra ideia aí. Aí eu voltei, era o doutor Alfred Adler. Ele disse, não, nada disso. O homem só se completa, o homem só é feliz se ele tiver o poder. O homem nasceu para ser empoderado, ele tem que ser o presidente, ele tem que ser o diretor, ele tem que ser o divisor de águas. Então, o homem nasceu para ser grande, para com esse negócio de desejo, não tem nada a ver com isso. Então eu disse, ele tem razão, eu quero ser presidente, eu quero ser paraninfo, eu quero ser o diretor, eu quero ser o capitão do time, eu quero ser tudo isso, porque aí eu vou ser feliz. Quando eu estava embarcando, alguém disse, volta! Tem um terceiro cara, Viktor Frankl, que foi depois da Segunda Guerra Mundial, e ele disse o quê? Para com isso, Jorge, não é essas coisas aí de poder, não é essas coisas de prazer, porque são coisas que vêm de fora para dentro. Você tem que ser reconhecido como poderoso, você precisa de Camboriú, você precisa da Sandra, você precisa de um monte de coisa de fora. Não é isso, isso se chama estímulo, Jorge. Estímulo é como um bicho que o jogador ganha para ganhar uma partida de futebol. Não é isso, Jorge. Presta atenção, Jorge, para você viver em paz, morrer em paz, para você estar em paz consigo mesmo, é preciso uma coisa de dentro para fora, que se chama motivação. A tua vida tem que ter um sentido. E será que é isso? Quem escolhe o que você quer? E eu disse, a minha vida tem que ter um sentido. E mesmo que todo mundo me odeie, mesmo que todo mundo não me queira por perto, mesmo que eu ganhe pouco, que eu saia da mesa, eu resolvi fazer cirurgia do trauma. Por quê? Porque cirurgia do trauma trata de evitar mortes evitáveis. A maioria dos pacientes que chegam a nós, no hospital do Dr. Juarez, do Dr. Milton, no nosso hospital, sob o centro do qual sou funcionário, chega manuseado por alguém, nós pegamos a rebarba, e esse cara morre, muitas vezes ele morre. Aí perguntam para mim, para o Dr. Juarez, do que ele morreu, e eu digo, morreu de trauma craniano, morreu de hemorragia, morreu de infecção, e isso é o que vai lá, o obituário, morreu, né? E eu digo assim, puxa vida, vai constar um dia lá, Jorge, Anunciação, morre de quê? De derrame, morre de infarto. Mas não é a pergunta mais honesta que eu tenho que fazer, eu com 40 anos dessas coisas. Eu digo assim, a grande pergunta é, a mais honesta pergunta é, por que morreu? Por
Por que esse paciente morreu? Não é do que morreu. E ele morreu muitas vezes porque nós erramos, porque nós demoramos, porque nós falhamos em diagnosticar, não nós aqui do centro de referência, mas lá na cidade, lá no quem fez o primeiro atendimento. Então, minha vida inteira, pessoal, toda ela, que o Dr. Paulo leu ali, é de tratar, de capacitar pessoas para evitar mortes evitáveis. Meu pai tinha razão, o pai disse, meu Deus do céu, você tem que ser gente antes de ser outra coisa. E eu estou ocupando aqui, doutora Sabine, uma cadeira honrada, onde já sentou médicos de uma outra época, sem tecnologia, médicos holísticos que criaram tudo isso que nós temos hoje. O médico Google, ele conversava, ele examinava, sem nenhuma tecnologia, nem esses aparatos que nós temos aqui, e curava o paciente na maioria das vezes. Depois veio a geração do Dom Alberto Villarroel, que antes de qualquer coisa que já foi falada pelo Dr. Manzato, assim como extraordinária, a sua capacitação, e a sua família está aqui, pode testemunhar melhor do que eu, mas eu convivi com o Dr. Alberto ali, junto com o Dr. Arnaldo, Dr. Alberi, Dr. Luiz Fernando Madaloso, e os finados Dr. Jorge Polita e Ricardo Bittencourt. De 7 das nossas comissões, 3 já foram embora. O que eu aprendi com o Dr. Arnaldo? Tudo que a gente pode conversar sobre família, sobre filhos, sobre medicina, sobre política, sobre música, sobre livros, cara, e aqui, tudo isso me enriqueceu. Então, eu vim aqui, e é por culpa de vocês que eu estou aqui. Eu preciso acreditar que o filho de vocês, esse aluno, pudesse estar aqui. Vocês me colocaram aqui, porque vocês me ensinaram a ser o que eu sou. Se eu sou o que eu sou, foi pela iluminação de vocês. E eu quero só agradecer essa iluminação que vocês me deram. E eu queria encerrar a minha participação aqui, dizendo uma frase que vale para todos nós, talvez valha para a gente pensar na vida, na influência que a gente tem nas pessoas mais novas, nas pessoas que nos servem. No momento mais difícil da minha vida, quando a minha filha esteve em coma, teve que ser entubada e ficou 96 horas na UTI, e eu fiquei 96 horas de mão com ela, olhando para o monitor, eu não sabia qual o seu destino. Teve uma pessoa que estava do meu lado naquele momento, foi fundamental, tivemos umas resingas, mas as resingas, elas são superadas pela nossa grandiosidade do médico que nós somos, da pessoa que nós somos. E eu queria dizer essa frase, olhando para a cara desse acadêmico, para a face desse acadêmico em agradecimento, mas na verdade, eu queria dizer essa frase para todos vocês, os mais jovens, os mais velhos, os que são acadêmicos, os que não são, não importa. Eu queria dizer que eu aprendi muito com vocês, olhando vocês. Então eu quero dizer essa frase, olhando na face do Dr. Henrique Oliani, meu amigo, o cara mais carioca dos gaúchos que eu conheço, mas vale para todo mundo. Dr. Henrique, muito obrigado por tudo que tu me ensinou, enquanto tu não sabia que eu estava te olhando. Muito obrigado. Muito obrigada pelas palavras, muito bem-vindo, caro colega, agora acadêmico, Jorge Anunciação. Antes de receber os cumprimentos da mesa diretora, eu pediria ao Dr. Plácido que entregasse então ao nosso confrade Jorge Anunciação exemplares de livros coordenados pelo colega Plácido e também pelo Dr. Carlos Madaloso, com todo o empenho que dedicou ao longo da sua vida para esta academia. Obrigado.
Passamos então para o terceiro momento dessa sessão solene, qual seja o ato de homenagem e entrega da medalha Nicolau de Araújo Vergueiro, a confreira, minha e de muitos aqui presentes, professora, médica, dermatologista, Marilene Guim. Convido o confrade Osvandré Leck para a saudação e apresentar a nossa homenageada, eleita médica destaque 2021 e merecedora da maior honraria médica de Passo Fundo, a medalha Nicolau de Araújo Vergueiro. Cumprimentos ao novo acadêmico Jorge Anunciação e cumprimentos pela sua brilhante oratória, dando uma demonstração do quão amoroso você é com pessoas e ações. Respeitando um protocolo combinado entre todos de ter uma fala mais breve, e ela seria mais ou menos do tamanho de uma página ou de 5 minutos, eu tive dificuldades em reunir todos os dados da nossa homenageada desse ano com a medalha, o mérito Nicolau de Araújo Vergueiro. E eu inicio assim: como sua ex-aluna e como tantos outros, sou a prova viva da excelente professora que você foi. Como dermatologista, você exerceu uma influência marcante na minha vida. Foi por admirar você, seu profissionalismo e sua competência, que eu escolhi ser dermatologista. Você é e continua sendo uma inspiração para mim. Você merece essa medalha e a gratidão de todos nós que tivemos o privilégio de usufruir de seus conhecimentos e da sua generosidade em compartilhar. Parabéns, querida Marilene. Doris Excel, ex-aluna da UPF, referência internacional em dermatologia e membro correspondente desta academia. Natural de Saranduva e a filha de Modesto Guini e Beatriz Langano Guini, Marilene subiu a escada da educação com impressionante desenvoltura. A educação básica em Tapejara, depois o ginásio e o científico no Notre Dame e a graduação médica na URGS, em 1967. Como a grande maioria dos egressos daquela geração, escolheu a pequena, minúscula Nonoai para iniciar a vida profissional em 68. No entanto, o mundo traria surpresas e abriria portas para aquela linda e jovem médica. Em 69, recebeu o convite dos doutores Madalosso, Rudá, Paulo Santos e Dona Dulce para trabalhar na então Novel Policlínica Passo Fundo, que iniciava na cidade a medicina especializada, conforme o Júlio Teixeira, o Jorge Anunciação e eu próprio observamos na live recente promovida por esta academia. Marilene retorna então ao panteão universitário e faz a residência médica em dermatologia na Santa Casa de Porto Alegre, no conceituado serviço do professor Bopp, em 70 e 71. Seu destaque como residente era tamanho que já durante o R2 ela atendia no consultório privado do professor Bopp. Em 72 retorna a Passo Fundo para integrar a equipe médica da Policlínica e em 73 passa a integrar o corpo docente da Faculdade de Medicina da Universidade de Passo Fundo, como professora titular da cadeira de dermatologia. E em 74, Marilene assume o setor de dermatologia e hanseníase do Centro de Saúde do Estado, onde ministrou aulas práticas para os alunos da Faculdade de Medicina. Todas as turmas, desde a primeira até 2005, aprenderam dermatologia com a professora Marilene. Mais do que isso,
Ela foi a pioneira desta especialidade nesta vasta área do sul do país e ajudou a firmar Passo Fundo como polo médico de referência no sul do país. Após a aposentadoria na UPF e no estado do Rio Grande do Sul em 2005, ela se dedica com afinco à clínica privada, com ênfase na estética, onde também foi pioneira nessa região. Para se manter atualizada ao longo da carreira, Marilene buscou água direto da fonte, na Sociedade Brasileira de Dermatologia, na Sociedade Brasileira de Cirurgia Dermatológica, na Academia Americana de Dermatologia e na Sociedade de Medicina Estética. A concorrida vida profissional não a impediu de criar uma linda família que está aqui hoje para homenageá-la e aplaudi-la. Em 2017 é criada a Residência Médica de Dermatologia no Hospital São Vicente de Paulo, em parceria com a Universidade Federal da Fronteira Sul. Por consenso, o corpo de instrutores passa a denominar o Serviço de Dermatologia Doutora Marilene Guine, em reconhecimento à sua história, dedicação e amor à dermatologia. Querida professora Marilene, a Academia Passo Fundense de Medicina, onde você é uma membro fundadora, se sente enaltecida, se sente engrandecida, se sente recompensada em tê-la como a pessoa que recebe esse ano a medalha de mérito Nicolau de Araújo Vergueiro. Muito obrigado por toda a sua obra e legado. Peço à doutora Marilene que fique aqui ao nosso lado para receber a medalha. E nesse momento, como presidente da Academia Passo Fundense de Medicina e pelos poderes a mim concedidos, tenho o prazer de lhe conferir, doutora Marilene, a medalha Nicolau de Araújo Vergueiro. Solicitamos que o colega Osvandré entregue o certificado de destaque médico e nesse momento convido os filhos da doutora Marilene para entregar-lhe as merecidas flores.
Passamos então de imediato a palavra à nossa homenageada da noite para o seu pronunciamento. Doutora Sofia, nossa, muito eficiente, presidente, colegas acadêmicos, minha família querida, senhores e senhoras. Hoje é um daqueles dias que desperta em mim os sentimentos de honra e de gratidão. Honra aos meus antepassados, principalmente aos meus pais, que graças a eles eu estou aqui hoje. E gratidão à minha vida, que sempre foi generosa comigo. Meus pais não puderam fazer mais que o ensino primário, mas tinham o sonho de ver os 9 filhos formados em uma faculdade. Meu pai dizia que se não pudesse proporcionar estudos para todos os filhos, priorizaria as filhas mulheres, para que fossem independentes. Então imaginem isso 60 anos atrás. Acredito que hoje ele está orgulhoso da sua primogênita. O meu contato com o Passo Fundo foi quando vim fazer aqui o ginásio científico interno no Notre Dame, como o colega Oscar André falou. O último ano eu fui fazer em Porto Alegre, porque eu queria fazer cursinho, já que queria entrar na medicina na URGS. Não imaginava que um dia eu voltaria exatamente para Passo Fundo, já como médica dermatologista, e aqui me realizasse profissionalmente. Gratidão a esta cidade que tão bem me acolheu e onde criei meus filhos, todos presentes aqui neste dia. Eterna gratidão a vocês por terem me escolhido como mãe. Imensa gratidão aos doutores Madaloso e Rudá, infelizmente não podem estar aqui, responsáveis pela minha vinda a Passo Fundo. Então, aqui cheguei em 72, convidada para fazer parte da policlínica, como o doutor André referiu. Depois assumi como professora titular a cadeira de dermatologia da Faculdade de Medicina da UPF, onde dei aulas por quase 30 anos. E sempre foi muito gratificante encontrar ex-alunos ou ex-alunas e ouvir: fiz dermato por sua causa. A vida acadêmica também me proporcionou uma das maiores alegrias que poderia ter, quando em março de 2017, após proferir a aula inaugural do Serviço de Residência de Dermatologia da Universidade Federal Fronteira Sul, fui completamente surpreendida ao receber a placa com o meu nome, designando o Serviço de Residência de Dermatologia. Eu recebi esta honraria das mãos da querida ex-aluna e colega, doutora Giovana Bonella, aqui presente, e honrada também estou pela presença das colegas doutoras Joyce Utz e Flávia Reginato, que chegou um pouquinho atrasada, mas tinha me prevenido, né? Porque filho é mais importante, lógico. Prazer que já está aqui participando. E Juliana Stramari, porque todas são ligadas ao serviço de residência que leva meu nome. E agora quero finalizar agradecendo muito aos colegas acadêmicos por me concederem a honraria de receber essa medalha. Dr. Nicolau de Araújo Vergueiro. Sinceramente, eu não sei se tenho todo esse merecimento, mas essas homenagens me obrigam a dizer: obrigada, vida, tudo valeu muito a pena.
Passamos agora ao ato de posse do novo presidente e sua diretoria, eleitos para a gestão 2022-2023 da Academia Passo Fundense de Medicina. A diretoria eleita e que nesta sessão está sendo empossada está assim constituída. Presidente, Arnaldo Porto Neto. Vice-presidente, Osvandré Leque. Secretário, Luiz Antônio Albuquerque. Tesoureiro, Erasmo Trem. Diretor de Informática, Paulo Osório. Secretário de Informática, Rui Wolff. Diretor do Museu, Plácido Scussel. Neste momento, como forma de oficializar a posse da nova diretoria, solicitamos que a acadêmica presidente Sabine Chedi passe a medalha para o presidente eleito Arnaldo Porto Neto. Nesse momento em que me despeço dessa gestão dos 2 últimos anos, como presidente da Academia Passo Fundense de Medicina e pelo poder a mim otorgado pelo cargo, tenho o prazer, Dr. Arnaldo, de lhe conferir a medalha de presidente desta academia. Passo a palavra para o discurso de encerramento de sua gestão 2020-2021 frente à Academia Passo Fundense de Medicina, a acadêmica Sabine Braga Chedi. Prezada confreira Marilene, a grande homenageada dessa sessão solene, prezado novo membro titular desta Academia Passo Fundense de Medicina, demais confrades, esposas, autoridades elencadas, amigos e demais convidados. Ao buscar produzir um roteiro para minha breve manifestação dessa noite, ao encerrar a gestão nesta presidência da Academia de Medicina, tentei lembrar o conteúdo de meu pronunciamento quando, há 2 anos, aqui recebia essa significativa medalha. Isso para o balanço final, para avaliar se o que eventualmente tinha me proposto a realizar teria sido cumprido nesses 2 anos de gestão. E ao recapitular minhas palavras, lembrei que me propus a fazer algo que creio que tenho alguma habilidade: fortalecer os laços afetivos, laços associativos, facilitando a aproximação de colegas, não só locais,
como do Estado e até mesmo de fora deste. Congregando. Este era meu propósito. Muitas metas foram traçadas, propostas a serem compartilhadas com nossa diretoria, foram colocadas no papel, planilhadas, orçadas. Nomes ilustres que considerava indispensáveis para estarem aqui conosco foram listados. Ideias, sonhos e muitos projetos. Me angustiei ao ser comunicada que nossas reuniões reiniciariam apenas no mês de março de 2020. Tão longo estava para mim, em dezembro de 2019, aquele março de 2020. Parecia que demoraria muito a chegar. Mas o março de 2020 chegou, mas não como esperávamos. Sincronicamente, das janelas de nossos lares, passamos a experienciar algo novo, em que carecia a todos qualquer mínima experiência quanto ao modo de ação. E nós, médicos, que desde nossa formação fomos socializados para nos sentir responsáveis pela vida das pessoas que nos procuram, que fomos treinados e acostumados a salvar vidas, a buscar soluções, a tomar decisões, a estar disponíveis e aptos ao ofício a qualquer hora do dia, nos tornando na prática semi-guardiões da vida. Naquele momento, entretanto, não tínhamos respostas na ponta da língua. Lidar com vidas quase sempre em situações de fragilidade, tomando decisões que envolvem riscos vitais, intervir, envolver-se não só com o paciente, como também com o núcleo familiar deste paciente, torna o profissional responsável e envolvido para além da técnica, além da medicina, extrapolando uma mera relação de consumidor e produtor. E naquele momento, precisamos todos nós realocar os nossos pensamentos. Vimos então crescer grupos no WhatsApp das mais variadas especialidades médicas, cirurgiões, clínicos, especialistas, postando o mais recente artigo, a última informação, a última experiência, para que todos, munidos de dados epidemiológicos muito tímidos, infinitas certezas, mas muito empenho e dedicação, compreendesse aquele inimigo, o modus operandi daquele inimigo e também quais seriam as suas fragilidades. Precisamos saber como atender e acolher os nossos pacientes. Era a máxima ouvida. Entretanto, como lindamente externou um querido colega, o nosso jaleco branco está muito longe de ser a capa de super-herói. Ele também abriga nossos medos, as nossas fragilidades, as nossas inseguranças, as nossas angústias. E como se não bastasse tudo isso, nos vimos traídos. Não sabíamos sequer em quem acreditar, no que acreditar. Nem mesmo aquele colega médico, deputado, de quem nos orgulhamos no passado, e inclusive o convidamos e o trouxemos para palestrar, parecia coerente com seu discurso e suas ações. Parecia haver uma distopia entre o seu discurso e a sua prática. Experienciamos um mundo em suspensão e, por conseguinte, nossos estimados encontros
na nossa Academia Passo Fundense de Medicina tornaram-se saudade. Destarte, a gestão que ora finda focou em estruturar internamente a academia, atentando-se para o viés tecnológico premente, atualizamos, atuando mais expressivamente nas redes sociais e no alcance da divulgação de eventos online. Saliento também os investimentos em equipamentos multimídias, bem como a agregação de profissional especializado, a fim de difundir ainda mais o valoroso conteúdo veiculado pela nossa comunidade. E o que dizer quanto ao cumprimento de minhas propostas e sonhos de 2 anos atrás, ao idealizar nossa gestão? Onde ficaram? A imensa maioria não foi realizada. A Sabine de hoje entendeu melhor o sentido da vida, não focando apenas nos resultados e nas recompensas, mas em degustar o trajeto percorrido. Milagres são discretos, são anônimos, são invisíveis. Meu muito obrigada aos queridos colegas acadêmicos pela oportunidade vivenciada, a todos os presentes que estão aqui ouvindo as nossas saudações, e cumprimento o nosso novo presidente, Dr. Arnaldo Porto Neto, formulando votos, Dr. Arnaldo, de uma exitosa direção entregue à sua competente e dinâmica atuação, bem como de todos os membros dessa nova gestão. Muito obrigada. Os nossos cumprimentos à acadêmica Sabine Chedi, e neste momento gostaríamos de convidar Gorete Porto, esposa do presidente ora empossado, para fazer a entrega de um buquê de flores para a acadêmica Sabine Chedi. Neste momento, passo a palavra ao presidente ora empossado, Arnaldo Porto Neto. A todos, tentarei ser o mais breve possível. Primeiramente, gostaria de citar a doutora Sabine Chedi, nossa presidente da academia de medicina, saudando ela, eu saúdo todas as autoridades presentes. Saúdo também a minha querida esposa, Maria Laete, que é, sem dúvida, meu porto seguro durante toda a minha vida. Eu convivo com a Gorete desde 1969, para você ter ideia, então realmente é meu porto seguro. Meu querido filho, Rodrigo, bem como a sua família, a minha filha Manuela, que infelizmente não pôde estar presente hoje, devido às suas atividades profissionais. Em seus nomes, eu saúdo todos os demais.
Prezados senhores e senhoras, amigos e amigas, ser membro de uma academia de medicina realmente é um grande orgulho para um médico. Mas ser escolhido para ser presidente de uma academia é uma honra e uma responsabilidade ao mesmo tempo muito grande. Ciente disso, é necessário compartilhar essa gestão que ora se inicia com uma diretoria cujos componentes da mesa já foram anteriormente citados. Eu gostaria de, mais uma vez, citá-los, porque para mim foi uma honra muito grande de todos terem aceitado participar dessa gestão. O Dr. José André Canfield Lesch, como vice-presidente, o Dr. Luiz Antônio Sagipim de Albuquerque como secretário, o Dr. Erasmo Trai como nosso tesoureiro, o Dr. Paulo Sérgio Bonfilho Osório como nosso diretor de informática, o Dr. Rui Locatelli Wolff como secretário de informática e o Dr. Plácido Discurso como nosso diretor do museu. Agradeço a todos pela confiança e, dentro dos objetivos que eu tracei na minha mente e que vou conversar com a atual diretoria, seria os seguintes: manter um intercâmbio cada vez maior com as outras academias existentes em Passo Fundo e fora de Passo Fundo, tais como a Academia de Letras de Passo Fundo, o Instituto de História de Passo Fundo, a Academia Sul-Rio-Grandense de Medicina. Manter um diálogo constante com todos os outros segmentos pensantes da sociedade. Isso inclui universidades, inclui poderes públicos, autoridades, tanto do Executivo quanto do Legislativo. Estimular a participação dos alunos das faculdades de medicina de Passo Fundo nos eventos científicos da academia. Passo Fundo é uma ilha nesse estado e talvez uma das pequenas ilhas do Brasil. Passo Fundo tem 3 faculdades de medicina que trabalham harmonicamente entre elas. Eu tenho grato e orgulho de trabalhar nas 3 faculdades de medicina e aonde, no mesmo local, no mesmo ambulatório, nós temos um serviço de residência de alergia e imunologia pediátrica, que é o único do estado do Rio Grande do Sul atualmente, e, ao mesmo tempo, circulam harmonicamente alunos da Universidade de Passo Fundo, a qual eu sou concursado, alunos da Faculdade de Graduação da Universidade Federal do Rio Grande do Sul e alunos da Faculdade de Medicina da IMED. Raramente você vai encontrar isso nesse país, onde todos atuam ao mesmo tempo, num mesmo local e num serviço público federal. Isso realmente é um orgulho para Passo Fundo, é um orgulho para as autoridades de Passo Fundo, é um orgulho para as nossas lideranças médicas e pensantes dessa cidade. Outra ideia também é cada vez estimular mais a integração desses alunos com as palestras ou aulas online que nós pretendemos fazer, o mesmo presenciais, de todos os alunos das faculdades. Das 3 faculdades nós vamos convidá-los. Bom, senhoras e senhores, não é difícil dizer que estamos vivendo tempos difíceis. Isso não é novo na humanidade, já passamos por isso outras vezes, outras gerações da humanidade já viveu isso. Mas nos tempos difíceis é que é a importância do ser humano, é a importância do homem. Portanto, nos tempos difíceis precisamos ter grandes homens, é nesses momentos que nós vamos crescer. E é nesses momentos que as academias, coloquei no plural, as academias pensantes desse país necessitam ter a sua palavra, necessitam expressar as suas ideias e direcionar a população para um porto seguro, para uma linha
divisória entre a verdade e o que não é a verdade. Bom, eu coloquei isso apenas para chamar a atenção de vocês, apenas como uma reflexão para que todos vocês façam. A academia, como já foi dito, é um local de pessoas com alto nível cultural, médico, e necessita a academia se direcionar para a sociedade. E não só na sociedade acadêmica, como também na sociedade civil. Esse vai ser um dos objetivos que nós procuraremos, na nossa atual gestão, implementar dentro desses 2 anos que nós temos de gestão. Outro detalhe que eu gostaria de chamar a atenção de vocês, só para ser breve, é que o ano que vem a nossa academia fará 20 anos de fundação. E isso é um momento histórico. Nós estamos saindo da adolescência e estamos entrando a ser adulto jovem. Portanto, eu já convoco aos meus colegas de diretoria que nós vamos ter bastante trabalho o ano que vem para comemorar os nossos 20 anos de fundação. O meu muito obrigado a todos, um bom jantar a todos e meu obrigado pelo voto de confiança de todos os colegas. Antes que a presidente Sabine faça a conclusão desse protocolo, eu queria quebrá-lo. E só para chamar a atenção, talvez, nessa sala existem algumas pessoas com menos de 30 anos. Eu vejo aqui médicos, vejo aqui uma criança. Existe um número grande de pessoas entre 30 a 60 anos. A boa maioria aqui tem nessa faixa de idade. Existem aqui outras pessoas que têm entre 60 e 80 e poucos, quase 90 anos. Mas tem uma pessoa aqui que tem 100 anos. A dona Gessita Rasconi está quase lá. Dona Gessi, a senhora é modelo. Agradecendo a presença de todos e o último momento, antes de liberarmos o jantar e encerrarmos essa sessão solene, eu solicito que em pé ouçamos o hino do Grandês.
agradecemos ao querido Gil esta brilhante apresentação dos nossos hinos nacional e rio-grandense. Neste momento, damos por encerrada esta sessão solene, agradecendo a todos os presentes e liberamos, então, o jantar para ser servido. Muito obrigada a todos.